Shalom, queridos. Glória a Deus, graças a Deus por mais uma noite em que nós estamos aqui e temos a oportunidade, queridos, para reunirmos, para adorar o Senhor. Na noite desse dia, Deus nos manifestou nesse lugar. Queria pedir a nosso amigo Paulo, baixa só um pouquinho o fundo musical aí, só um pouquinho. E estamos alegres por isso. Eu estava no mundo desde o início, quando nós chegamos, eu pude perceber que a ausência de alguns aqui é notória e a gente já começa a ficar um pouco preocupado, porque estava se começando aí esse período de eleição e a gente vê que muitos, não é só de não, acontece em muitas igrejas, as pessoas começam a evadir. Em momentos como esse, às vezes está numa carreata, às vezes está em uma manifestação, e a gente sabe que todo mundo tem direitos, nós temos os nossos direitos civis, podemos estar nas nossas manifestações. Agora é importante que a gente entenda que esse período, queridos, é um período delicado e a gente precisa estar na vigilância. Eu sou candidato a vereador, alguns aqui já sabem disso, mas eu posso garantir para vocês que não vou, em momento nenhum, faltar os cultos, porque hoje eu conversava com o filho Paulo, eu estava falando cruzado com ele, já conversei com outras pessoas sobre isso, e deixo bem claro, o meu chamado principal é pastorear. Eu trabalho no estacionamento, cuido do meu estacionamento, tenho responsabilidade no meu estabelecimento. Chego lá pela manhã, agora verão vai chegando aí, a gente chega cedo, sai tarde, trabalho de domingo a domingo, mas o meu chamado primordial em minha vida é pastorear. Não abro mão de pastorear, não abro mão de fazer a obra do Senhor. Tenho esse chamado e vou até o fim. Até o dia que Jesus me chamar, ou até o dia que Ele vier buscar a igreja dele. Essa é a minha profissão principal, é servir ao Senhor. Não abro mão, queridos. Só para introduzir aqui, falando sobre esse aspecto, em relação aos cuidados que nós precisamos ter, eu costumo ver e costumo ouvir, né? Algumas pessoas dizerem assim: crente cristão não deve se meter em política. Deixa eu te falar uma coisa que você precisa entender. Só para você, a título de informação, e se alguém aqui duvidar, amanhã procura saber aí, vai procurar saber direitinho na prefeitura, procura saber aí pelo IBGE, né, pelos setores que informam você claramente. A nossa cidade, ela recolhe R$1 milhão por dia de impostos. Não é 10 mil, nem 15 mil, nem 100 mil, não. É R$1 milhão por dia de impostos, o que soma um total de 30 milhões no mês. Tem mais. Nossa cidade recebe 1.400.000 da Petrobras, de uns poços que tem ali perto do Guarim e que a Petrobras trabalha. Esse 1.400.000 que a Petrobras ela doa para a cidade deveria ser destinado para o Guarim. A prefeitura de Valença tem condições de só com esse 1.400.000, se estivesse trabalhando todos os meses, o Guarim teria umas coisas tudo pavimentadas, com rede de esgoto, o Bahia Azul já deveria ter sido instaurado há muito tempo. Mas eu quero dizer para vocês, sem nenhum medo de processo, a corrupção leva tudo. A corrupção leva tudo. Ah, o pastor crente não deve se meter em política. Deixa eu fazer uma coisa, falar para você. O Estado é laico. Alguns sabem o que significa isso, outros não sabem. Eu vou explicar o que significa o Estado ser laico. Quer dizer o seguinte, que o Estado não tem uma religião oficial. Isso, quando você ouvir alguém dizer que o Estado é laico, quer dizer o seguinte: o Estado não tem uma religião oficial. Mas eu quero te anunciar que o Estado, ele, apesar de ser laico, ele não é laicista. Mas o que significa isso? O Estado não é laicista. Ou seja, o Estado
apesar de não ter uma religião oficial, ele não proíbe, não impede e não persegue nenhuma manifestação religiosa. Você pode ser do candomblé, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita. E a notícia maior é que a política, ela não é laica. A política não é laica. A política, queridos, ela nem é laica e nem poderia ser. Por quê? Porque a política representa os anseios de uma sociedade, os anseios de um povo, independente da religião que você seja. Todos têm anseios e todo mundo deseja viver em uma cidade que você possa pedalar, que você possa dirigir, que você possa andar, que não seja tão esburacada como Vale de Israel. A cidade é cheia de buracos. Nós somos campeões de todas as cidades nesse Baixo Sul em buraqueira. Aliás, tem algo aqui que a gente bate recorde: quebra-molas gigantes. Quebra-molas são feitos por pessoas despreparadas para acabar com os carros das pessoas. Você passa na rua da Marrera aqui, quebra-mola, mas salve com o carro. Você tem rua, você passa aqui, então ninguém faz nada, ninguém diz nada, ninguém reclama. Então eu quero anunciar para você que o cristão pode e deve se envolver em política. Nós temos o direito de nos envolver nos debates sociais da sociedade na qual nós estamos inseridos. Isso é um direito e um dever ao mesmo tempo. Nós devemos e podemos nos envolver nos debates sociais da sociedade na qual nós nos movemos, habitamos, estamos inseridos. Isso é um dever nosso, é um direito nosso. E mais do que isso, de forma bíblica, vou te dizer aqui, Jesus disse que nós somos o sal da terra. E para que serve o sal? Será que Deus chamou o sal para ficar encolhido, escondido, dentro de quatro paredes, não ter voz na sociedade? Deixa eu te anunciar uma coisa, queridos. Se a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, independente de uma denominação, se a igreja do Senhor Jesus, ela não causar nenhum impacto na sociedade na qual ela está, feche as portas. Se você é crente e você vai para o seu trabalho, você não impacta no seu colega de trabalho, você não causa nada, você não cria sede nele, você não produz sede nele, você não causa nenhum impacto, cara, para de ir para a igreja, guarda a tua Bíblia, para de ler, para de estudar, não ora, não jejum, para, vive a tua vida, vai passando o que quiser e fora. Porque o sal, quem diz é o mestre, é o Senhor. O sal, ele tem uma finalidade, tem um propósito. O sal, ele provoca sede onde ele está. O sal traz equilíbrio no sabor, ele tempera. O sal, ele preserva da corrupção. E você sabe o que é corrupção? É podridão. A corrupção é roubo, é mentira. Você já viu um sal trabalhando num caminhão de entrega da loja vai vir? Está dois carregadores fazendo entrega, da motorista. Aí lá o pessoal roubou tudo, guardou, botou tudo num carro, se entrega tudo, botou uma televisão por ele. Acabou a entrega, sobrou a televisão. Aí o colega diz assim: vamos vender e pedir para nós levar o sal e dizer: pá, a gente vai devolver, porque isso aqui não é nosso. Alguém vai ter que pagar por esse prejuízo. O sal faz isso. O sal está numa estrada dirigindo, queridos. Virou uma carreta. O povo brasileiro que fala tanto, exige tanto direito, né? Mas o que mais dá mau exemplo. Começa a roubar tudo que tem na carreta. O sal não. O sal, ele continua dirigindo. Ele até liga para a polícia. Ele passa o branco, ele avisa. Mas ele não vai parar o carro dele para botar saco de cimento, nem para pegar vaso sanitário, porque ele é sal. Ele sabe que o seguro vai pagar uma fortuna daquilo ali. E tem muito crente fazendo isso. Agora mesmo em política, é por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Nesse momento, tem muito crente aí se vendendo. Muito crente que prega sobre valores, que fala sobre valores e que exige viver dentro de padrões. Esses são os que mais se corrompem na vez. No momento como esse, tem muito crente que não tem valor nenhum. Não existem princípios nem valores para ele. Cola em qualquer um, queridos.
Eu acabei de dizer a vocês aqui, Vanessa recolhe R$1 milhão por dia, não é por semana, não. São 30 milhões de reais no mês. 1.400.000 a Petrobras dá para a cidade, que deveria ser destinado ao Guaíbi. Nossa Praia do Guaíbi deveria ser um bairro nobre dessa cidade, que parece um lixo, faz vergonha. Sabe por quê? Porque o povo, quando chegou a pedestre, não sabe voltar. Vou voltar e tal, que é meu amigo, conheço. Nós temos uma Câmara de Vereadores inútil. Eu digo sem vergonha e sem medo, inútil, porque a prerrogativa de um vereador, em primeiro lugar, é fiscalizar. Vereador tem que fiscalizar, tem que denunciar as irregularidades do executivo, tem que fiscalizar todos os órgãos e instâncias do município. Não temos isso aqui. A segunda prerrogativa de um vereador é ele criar projetos que sejam relativos, importantes para a sociedade. Não conheço um aqui. Conheço vereadores que vão lá no campo de futebol e doam a taça, doam a bola, mas nós não temos vereadores que façam um trabalho significativo para a nossa cidade. Ah, mas eu vou votar, porque todo ano eu voto dele. Queridos, repense o seu voto. Não estou dizendo que vote não, repense o seu voto. Precisamos colocar sal naquele lugar para fazer a diferença. Uma Câmara de Vereadores que faça a diferença. Nós temos candidatos a prefeitos aí. São 6 candidatos. Não vou citar o nome de ninguém aqui para não ser antiético, mas eu vou afirmar um fato e uma verdade. Às vezes você vai lá votar na urna no seu candidato, né? Vou votar em fulano, que eu gosto dele, porque é da minha região, é da minha terra. Deixa eu te dizer. Aí tem uns 4 aí. E você está votando nele, mas você não está votando na pessoa. Você está votando em um consórcio. E eu estou dizendo aqui, pode deixar filmando aqui, você está votando em um consórcio. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores agora o salário de prefeito da cidade de Valença, Martins de Janeiro, se eu não tiver enganado em frações, é R$24.300. Alguém pode multiplicar aqui por 12? Dá para calcular aí, cara. Multiplica aí 24.300 por 12. Vou demonstrar aqui um fato para você. 24.300 por 12 vezes. Multiplica aí o resultado aí. Veja o total aí, dá o total aí. Quanto dá no ano em 12 vezes? 268. Quanto? 268 mil. Agora, por favor, multiplique por 4 anos, 4 vezes. 268 mil vezes 4. Ainda bem que está sendo filmado. Dá quanto? 1 milhão? 1.160.000 ou 1.1.600? Deve ser 1.160.000. 1.160.000 em 4 anos. Me responde aqui, igreja. Como alguém que vai ganhar 1.160.000 em 4 anos gasta 4 milhões por eleição? Me responda. Você quer continuar a ser pateta? Continua. Como alguém que vai ganhar 1.160.000 em 4 anos gasta 2 milhões, 3 milhões em uma eleição? Então reflita, vale a pena. Se eu estiver fazendo política, cara, que não vote fulano, não estou dizendo. Reflita sobre o seu voto. O candidato que mais gasta, veja quem está por trás dele, veja quem está investindo, insuflando dinheiro nele. E aqui não tem Papai Noel que está dando dinheiro, não. Quem está enxergando que vai querer em dobro 10 vezes mais todo esse dinheiro. E sabe quem é que sangra? A prefeitura de Valença. Ela sangra. Ah, porque eu gosto dela, porque eu gosto dele. Você não tem que gostar dela e gostar dele, não. Você tem que olhar quem é honesto e quem não é. E no meio desse povo aí tem gente que você pode estudar, analisar. Tem gente que você pode analisar friamente. Nós temos aí uns candidatos, uns 2 candidatos desse meio que se salva. Eu acredito, pessoas que são empresários, que trabalham com seriedade. Agora nós temos pessoas aqui mal intencionadas que querem sugar
sugar até a última gota de sangue dessa população. A gente não tem uma ponte que precisa de uma ponte nova, aquela ponte dali, a principal, não alarga, as laterais dela, as carretas tem que fazer uma curva, passar pelo meio da pista, e aí os carros que estão ali estacionados ficam presos. É uma situação ridícula, a cidade continua esburacada, e a boazinha ou bonzão, que é amigo de fulano, que é companheiro, só voto nele, só voto nela, continua sangrando em você, continua na mesma situação. Então, amém? Amém? Encerro por aqui. Vigie, reflita. Pastor, o doutor Heraldo Rocha essa semana falou isso. Com a cidade de Valença, Caiú, Taperoá, Peçanha, e Camambu e Tuberá. Ele falou isso, que pense e repense, porque não tem condições para deixar tudo ao léu, como a saúde, e o dinheiro está voltando aonde que os municípios arrecadam no mês. Pois é. Ele chama a atenção. Mas para Valença faz uma vergonha. Santa Catarina vai fazer uma vergonha. Eu não vejo um vereador de Valença no segurança da casa. Trabalhei ali há anos atrás. As pessoas chegam calimadas de prova, está com centro de prova, trabalham lá. As pessoas chegam no socorro, que é uma emergência. Cansei de subir para implorar o médico que estava lá sentado na mesa da cozinha, batendo papo com outro médico. Que nada, vocês são os clientes de sempre. E o cordeiro leva nomes ruins. É a mãe até a geração, quarta geração esculhambada, difamado, é amaldiçoado. O recepcionista faz as pistas, é xingado. E o médico está lá com um papirrinho fumando cigarrinho dele. Não tem um vereador para fiscalizar. Muitas vezes de madrugada ele plantão das 7 da noite, 7 da manhã. A pessoa chega com a emergência, ele está dormindo, não vou atender não, manda uma técnica de enfermagem ir lá aplicar uma injeçãozinha, enganar. A pessoa volta passando mal, continua da mesma forma. Não tem um vereador que fiscaliza. Aí tem vereador que vai quando tem um jogo de futebol na URBS, ele lá distribuir engadado de cerveja, sabe? Dá uma bola para o campeonato. E tá bom. Ai, meu amigo, ele deu, por isso eu voto nele. Continua. E depois não tem condições nem direito de reclamar de nada. De nada. Continua essa miséria, esse atraso nessa cidade. Esse atraso. Valença é um atraso. A gente tinha uma secretaria de fazenda que nós perdemos. Tínhamos uma Receita Federal, perdemos. Santo Antônio, quando eu era mais jovem, eu ia com meu pai na São Luís. A única referência que Santo Antônio tinha era São Luís, uma loja. Hoje Santo Antônio é uma metrópole, só faz alargar e crescer. Valença continua pobre e na miséria, porque sempre são os mesmos personagens aí, os mesmos de sempre. E o povo continua acreditando que todo mundo quer galgar o seu emprego lá da prefeitura. Mas melhor que é bom, nada. Então continua, reflete o que está ouvindo aqui, entendeu? 1.160.000 é que um prefeito vai ganhar em 4 anos. E observe os gastos dele durante essas campanhas aqui. Amém? Abram suas Bíblias. Glória a Deus. Eu ministrei uma palavra aqui na quinta-feira. E eu hoje meditei, refleti, queria muito ministrar uma outra palavra aqui. Tinha o meu tempo, já tomei o tempo todo aqui. E o Senhor colocou no meu coração. E eu vou ministrar essa mesma palavra aqui hoje. Livro do Senhor Jesus, né? Evangelho do Senhor Jesus. Que, segundo nos relatou o historiador, escritor, evangelista Lucas, no capítulo 18, versículo 18 a seguir. Lucas 18, versículo 18 a seguir. Você tem direito de se envolver. Você paga impostos. No seu dinheiro, quando você compra um quilo de açúcar, César já recolheu o quilo. Já ficou lá, na fonte. Quando você comprou um quilo de feijão, César já recolheu dele. Já ficou lá. Você paga gasolina, César já recolheu dele lá. Ficou lá. Então você tem direito sim de se envolver nos debates sociais dessa cidade aqui. Nós temos direito sim.
Lucas 18, versículo 18 seguinte. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ei, dá uma paradinha aí, pega esse dedinho, senhor é acusador, levanta ele aí e diz assim para você mesmo: eu sou bom? Eu sou bom. E eu vou responder para você: você não vale nada. Mas eu também vou dizer: eu também não vale nada. Mas mesmo assim, Jesus nos deu valor. Vamos lá. Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Para até aí, não continue lendo, porque as palavras seguintes de Jesus aqui para a gente, no momento, não há interesse em ministrar sobre isso. Entendeu? Vamos meditar sobre esse homem aqui. Primeira coisa que ele faz, quando Jesus ele chega nessa cidade, e esse homem é um príncipe, é um jovem muito, mas muito rico mesmo. Deus vai dizer claramente, lá em Mateus 19, versículo 22, o texto diz que ele era um homem que tinha muitas, mas muitas propriedades. Mateus 19, 22. Ele era muito rico, tinha muitas propriedades. E ele se entristeceu muito e foi embora. Está dizendo lá no texto, Mateus 19, versículo 22. Ele era muito rico, ele era religioso, ele ia ao templo. Vou dizer mais, ele era dizimista. O texto deixa bem claro para nós estudamos dentro do contexto. Esse homem era um religioso, ele ia ao templo. As falas dele para Jesus, a resposta dele para Cristo, deixa bem claro. Ele diz o quê? Senhor, essas coisas aqui, esses mandamentos, eu guardo desde a minha mocidade, eu guardo desde a minha infância. Ou seja, ele foi criado. Ele chegou aos 12 anos de idade, como Cristo, com 12 anos, estava discutindo com os doutores da lei. E todo adolescente em Israel não tem adolescência não, em Israel é jovem. Você chega aos 12 anos a fazer o barbaracá, que é o trâmite de criança já para homem. Não tem aquelas de adolescente, já muda criança para homem. Um jovem em Israel com 12 anos, ele sabe a Torá quase toda de cor. Só para você ter ideia, ele sabe a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros do Pentateuco, ele sabe quase todo de cor. Eu duvido que um pastor saiba. Não vou dizer a vocês, um pastor, não tem um pastor do Brasil que saiba. A gente não tem memória para isso. Mas um adolescente com 12 anos de idade, ele conhece a Torá toda de cor. Ele recita, fala tudo. E esse jovem, ele passou por isso. Ele era milionário, era um homem temente a Deus, era um homem que ia no templo, era um homem que participava das festas, as 7 festas principais que Deus estabeleceu: a Páscoa, os pães ázimos, né? A primícia, o Pentecostes, o toque da trombeta, era o dia de arrependimento, tabernáculos, todas essas festas ele participava todos os anos. Era um homem que estava presente no templo. Mas esse homem tinha um problema.
esse homem tinha um problema muito sério. E Jesus vai revelar o problema dele, ele não vai aceitar aquilo. Essa semana eu ministrava aqui na quinta-feira e Deus trazia o meu coração e dizer para a igreja. Eu tenho ultimamente refletido muito sobre isso. A maioria dos pastores do Brasil, eu não posso dizer a fora, eu digo do Brasil, eles não pastoreiam pessoas, eles pastoreiam crises, pastoreiam problemas. A maioria dos pastores do Brasil são apagadores de incêndio, são bombeiros, apagar fogos de incêndio repetidos e incêndios, mas não pastoreiam as pessoas em si, pastoreiam crises momentâneas, crises que arrastam-se pela vida das pessoas. Por quê? Porque pastorear crises é fácil. As pessoas querem que nós pastoreemos as crises delas, mas não querem que nós pastoreemos elas. Porque quando a gente vai para cima da crise, aí aqui eu abro um parêntese e depois eu fecho, para me lembrar de uma fala de Cristo, Mateus 11, 28, 29 e 30, onde ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, pastores pastoreiam crises por essa fala de Cristo, que as pessoas querem soluções rápidas para os seus problemas. Elas querem que o problema seja resolvido. Quantos desses 8 anos que vai fazer agora em dezembro já chegaram por essas portas aqui? Quantos já entraram aqui? Quantos já sentaram aqui numa tarde de quarta-feira comigo e com minha esposa, no final de culto? Quantos não já contaram problemas terríveis? Quando os irmãos foram embora, nós ficamos aqui conversando, orando, repreendendo, manifestou o demônio, a gente repreende, sai, passou-se um tempo, saiu, continua a mesma situação. Quantos casos nós já vimos aqui de situações escabrosas? E quantos pastores eles podem contar os testemunhos das coisas que eles vivenciam durante o dia a dia, em semanas? Quantos que não são, que vão aterrorizar a gente, situações que a gente vai ouvir? É porque elas querem solução. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Todo mundo gosta dessa fala, mas quando chega na próxima fala que Jesus vai dar continuidade, ele vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo. Se Jesus escrevesse isso hoje, falasse isso hoje aqui no Nordeste, iria ser escrito assim: tomai sobre vós a minha canga. Porque a canga e o jugo é um só. E o que é que o jugo faz? O que é que a canga faz? Prende Jesus no pescoço e prende a pessoa do lado dele no pescoço. E a pessoa fica nivelada na mesma altura de Cristo, no mesmo nível de Cristo. E quando Jesus dá um passo, a pessoa obrigatoriamente tem que dar um passo nele. Se Jesus dá outro, a pessoa dá outro. Se Jesus para, a pessoa tem que parar com ele. Então, por isso, com essa caminhada, com o jugo preso entre Cristo e ela está presa a Cristo, obrigatoriamente, com o passar do tempo, vai se cumprir o restante da palavra de Jesus. Ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele vai continuar dizendo: só assim achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, Jesus está dizendo claramente: se eu não tomo o jugo dele, eu posso frequentar qualquer igreja, posso ser crente 20, 30 anos, mas nunca vou ter paz interior, nunca vou ser um crente alegre, porque nunca fui cheirado pelo próprio Espírito Santo, nunca nasci de novo, e não é o Espírito de Deus que reina sobre minha vida. Então é muito fácil a gente pastorear crises. Por quê? Porque quando nós pastoreamos crises, as pessoas têm aquelas soluções rapidinho ali, elas são tomadas por uma fé, à medida que você dá uma palavra de vida, que gera fé, que produz fé, as coisas começam a acontecer. Só que o problema
aquele problema fundamental que vem arrastando-se há anos, está lá oculto, está lá escondido. E aí a pessoa não quer abrir mão. É muito mais fácil, pastor, só pastorear a crise, porque quando vai pastorear ela, aí vai envolver o seguinte: entrar na intimidade dela, vai ter que mexer com ela, vai ter que fazer o que Paulo fez quando ele encontra Timóteo no capítulo 16 de Atos. Fica sabendo que o pai dele é grego, com a mãe judia, e aí Paulo gostou de Timóteo, quer levar Timóteo com ele, mas Paulo vai fazer o quê? Vai circuncidar Timóteo. Eita! Vai pegar um jovem já homem, num tempo em que não tem anestesia, vai pegar a particularidade dele, a genitália do homem, chegar no prepúcio, na carne do prepúcio do pênis, querendo cortar, vai sangrar. Paulo vai ver a nudez, vai ver a intimidade de Timóteo. Então pastorear Cristo é mais fácil do que pastorear pessoas. Porque pastorear pessoas ele envolve entrar na sua intimidade, envolve mexer com a sua intimidade, envolve falar com você, envolve confronto. E de confronto ninguém gosta. Todo mundo pode ver que aqui na igreja já teve pessoas, eu sempre repito isso aqui, de chegar aqui e dizer assim: daqui só com arrebatamento. Eu digo: bicho, chega de igreja, mais um, vai embora. É mais um. Não demora muito, vai embora. É falar uma bobagem dessa. Ah, daqui eu só saio, que eu me encontrei. Daqui eu só saio com arrebatamento. Eu digo: vixe, é mais um. Não vai demorar muito aí. Se querer, se perceber, lançou um desafio para Satanás. Satanás, pois agora é comigo. Agora é comigo. Aí sacode, tem um rebuliço aí dentro. Vamos sair desse lugar. Nem suporta mais esse cachorro. Vai embora. E vai embora, depois estrada. Sabe o que é isso? Confronto ninguém gosta. Quanto mais agora, nesse século XXI, esses últimos dias que nós estamos vivendo. Pode falar. Eu vejo que você é a Satanás. Toda aliança é provada. Quando a gente faz uma aliança, a aliança vai ser provada. Entende? E aí que deu o meu confronto que vem. Toda aliança, ela vai ser provada. Boa fala. Toda aliança, queridos. Boa cresce esse aqui. Toda e qualquer aliança vai ser provada. Ei, deixa eu te falar, você que é casado, você que é casada, fique sabendo que se não foi ainda, vai ser. Vai ter uma prova de fogo. Todo casamento tem prova de fogo. Todo relacionamento tem prova de fogo. Todo casamento, todo relacionamento, toda aliança de trabalho, de amigos, tudo, qualquer envolvimento que você tenha social com alguém, vai ter uma prova de fogo, vai ser provado. Deus provou o próprio Deus. Ele chega para Abraão, capítulo 22 de Gênesis, ele diz: Abraão, vem cá, ei, pega teu filho, vai lá no monte que eu vou te mostrar, lá no monte, já tem uns montes lá, eu vou escolher um monte e vou te mostrar. Vai lá, que eu quero que tu me dê o teu filho. Sabe o que era aquilo ali? Aquilo ali era uma prova de aliança. Até aqui Deus era todo bonzinho. Abraão era um grande levantador de altares. Levantava o altar para lá e para cá. Um dia Abraão chegava, levantou o altar do Senhor. Ele não era sacerdote. Aí quando Abraão consegue o que mais ele queria, o que ele mais queria? Que a promessa se cumprisse do filho. O filho que viria das entranhas dele com Sara. Conseguiu o filho? Vamos brincar agora com meu filho primogênito, em vez da minha esposa que eu amo, porque Ismael lá foi como escravo, né? Ismael já foi embora e Isaac começa a crescer, se torna um jovenzinho. Abraão está feliz. Nunca mais você vai ouvir a história que Abraão levantou um altar. Tem um monte de crente assim: pede bênção a Deus, pede, ora. No dia que Deus dá bênção, esquece de tudo que prometeu. Só quer receber, não dá nada. Não dá mais nem adoração, não dá mais 2 horas de oração. Chega no culto, toda hora está com o relógio olhando. Quando não está olhando para o relógio, está olhando para o celular. Aí tem gente que está para mim, está com o celular. Já tem um que tem uma tática tão profunda que ele esconde com o celular na Bíblia. Fica com a Bíblia aqui. Mas Cristo pastor é cego.
tesouro, ali estará também o teu coração. E tu está pegando o teu filho, e ele está sendo o teu tesouro. Tu me colocou para fora do teu coração, e entrando o teu coração com teu filho. Pois agora eu vou tirar, porque eu te amo. Ó, presta atenção nisso. Porque eu te amo, eu vou tirar o teu filho do teu coração, porque eu quero o teu coração para mim. Às vezes alguém reclama: porque eu não consigo dar dízimo, não consigo, tenta e não consegue, porque toda vez quanto mais dinheiro pega, mais o amargor no coração. Não vou dar esse valor não. Aí o diabo vem, rouba tudo na farmácia, nas aplicações erradas, vem alguém do emprestado, não paga, passa calote, atrapalha tudo, começa a faltar tudo, o dinheiro está todo perdido na mão do campo. Deus não quer dinheiro de ninguém, irmãos. Mas eu te garanto que Deus quer tirar o dinheiro, quer arrancar o dinheiro do teu coração. Porque quem precisa estar no coração, do teu coração é Ele, não dinheiro. O problema é esse. Aí Deus diz: vai, Abraão, eu quero teu filho. Deus é provado. Para o chamado que Deus tinha para Abraão, para o chamado que Deus tem na tua vida, o chamado, o projeto, o propósito que Ele tem na tua vida, Ele não te entrega de qualquer maneira, não, querido. Essa aliança tem que ser provada. Deus tem que ver, ainda que ele seja onisciente, onipotente, onipresente, de tudo, ele tem que ver na prática a tua resposta. É a tua resposta que ele quer ver, a tua correspondência. É na hora do fogo consumidor, na hora que a coisa pega, é que você mostra para que você veio. E Deus disse: eu quero teu filho. Abraão deve ter tido a pior noite na vida dele. Dormiu entristecido, angustiado, acordou pela madrugada, rachou lenha, voltou lá, amarrou o joelho, preparou tudo, voltou e foi 3 dias caminhando, triste, angustiado, levando o filho dele. E o resto todo mundo sabe. Foi dor no coração. Mas Abraão fazia afirmações positivas. Quando ele chega naquele visto monte, aquele monte ali, fiquem aqui com o joelho, enquanto eu e meu filho vamos ali adorar e voltaremos. Você precisa ter palavras de afirmação, palavras positivas, ainda que seja no meio do redemoinho, ainda que seja no meio do buraco, do sofrimento. Contudo, não libere, não verbalize palavras de derrota. Continue dizendo: eu estou adorando e Deus é comigo. Deus é todo poderoso. E a resposta final de Deus tem que ser firme. E quando chegar, Deus dá. Não toca no teu filho. Agora eu sei, eu só queria te falar, agora eu sei. Todo relacionamento, queridos, vai sofrer reverses, vai ser provado, toda aliança é provada. O que é que esse homem queria? Ele queria uma palavra de afirmação. Ele queria que Jesus dissesse para ele: já pensou? Presta atenção aqui, se liga nesse negócio. Quem é o maior empresário da Valência? Não, você viu? Basta pensar. Ele entra na igreja hoje, o que é que os pastores fazem? A maioria. Só eu vai na igreja. Não estamos citando nome. Perguntei aqui quem é o maior empresário, só faço pensar no dia. O que é que o pastor faz? Vem na cadeira de honra. Usa um texto fora do contexto. Honra quem tem honra. Se esse cidadão dizer: eu quero ser crente, eu preciso fazer você crente, nada, você já fez tudo, sua honra que você nos deu, empresário fulano, de adentrar por essas portas e ser crente, aceitar Jesus, já é uma honra muito grande. Passa pouco tempo, o cidadão está dominando até a igreja. Uma palavra dele vale por 20 de pessoas que estão aí há 5, 6 anos aí, jejuando e orando. Uma palavra dele, que é um grande empresário, traz uma ofertinha lá, aquele munizinho, a ofertinha dele aí já é rica, já está muito bom. Só que com Jesus é coisa diferente. Jesus, ele confronta o homem. Ei, que ele fazer para herdar a vida eterna? Em primeiro lugar, você não pode fazer nada. Não há nada que você faça que lhe dê direito, que lhe garanta herdar a vida eterna.
Isaías 54, 64, versículo 6. O texto diz claramente: todos nós somos como o imundo, e todos os nossos pecados nos arrastam para baixo, e todas as nossas boas ações diante de Deus são como trapos de imundícia. Não há nada que eu possa fazer. Tem gente por aí que vive uma vida desregrada, prostituindo, adulterando, traindo a esposa, aí porque tem condições financeiras, compra 40, 50 cestas básicas, chega no NERC, não sei aonde, em outro lugar, e vai entregando, vai dando. Tá pronto, a minha desligada de consciência, a minha alma está leve, e continua a vida desgraçada de si. Quem fazer para dar vida eterna? Você não pode fazer nada, mas eu te dou a fórmula nesta noite. Deixa Jesus fazer na tua vida. Jesus é quem pode fazer. Basta você reconhecer isso. Glória a Deus. O Senhor diz: ei, tu conheces os mandamentos. E antes de qualquer coisa, deixa eu perguntar: por que você me chama de tu? Quando você vira para mim e diz assim, bom mestre, essa palavra de lisonja aí está querendo dizer que todo homem é bom e tem salvação. Não tem homem bom na terra. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Nenhum homem se auto-justifica. Nenhum homem se auto-justifica. Você pode ser o melhor homem da terra. Você pode ser o irmão Tuco, o irmão da irmã Dulce. Você pode fazer o que você quiser. Você pode socorrer pessoas, cuidar de pessoas com pernas amputadas. Você pode fazer o que for. Essa vontade, eu te assumo, te garanto, não te dá salvação. A única forma de você ser salvo, Jesus diz para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 3: necessário vos é nascer de novo. Pastor, como é que eu nasço de novo? Como é que eu nasço de novo, pastor? Resposta está no capítulo 18 do próprio Evangelho que nós estamos lendo, no versículo 17. Um versículo anterior aqui, Jesus diz para os seus discípulos que estão impedindo das crianças serem abençoadas por ele diz assim, se vamos ler o 16 que é melhor, mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aleluia. Ei, querido, se eu fosse você, porque eu tenho refletido isso tem 10 anos. 10 anos o Senhor falou comigo nesse versículo. Eu congregava assim na Madureira. 10 anos o Senhor falou isso comigo. Eu ministrei essa palavra aqui. Tinha um rapaz lá do Espírito Santo, um presbítero, que era da igreja, aquela igreja que tem culto, acho que é 30 minutos só, eu acho. Eu me esqueço o nome. Ele, quando ele acabou, eu acabei, ele me chamou no canto e disse: presbítero Sormani, eu peço permissão para ministrar essa mesma palavra da forma que você ministrou lá no Espírito Santo. Eu digo: misericórdia, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Eu queria que você refletisse sobre isso. Por que Jesus disse isso? Que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma vai entrar. Eu te respondo aqui, meu neto está vivo. Agora pararam mais. Mas antigamente é que o pau quebrava em igreja de Isaac, que o pau quebrava, se embolava pela frente, vinha ali me tirar. Às vezes meu pai de vida aqui arrastado para não tirar. Briga mesmo, o pau quebrava de burro aqui. Tirava, separava, botava lá, o cara que a pouco Deus estava brincando, não risada. Criança não anda com ódio no coração. Criança não tem mágoa. Criança não projeta vingança. Criança não faz planos para destruir o outro. Criança tem um coração puro. Então o mínimo que você precisa entender nessa noite: você quer ir para o céu? Você precisa ter um coração igual a uma criança. Um coração puro, um coração desprovido de rancor, de mágoa. O Senhor diz em Levítico 19, versículo 17, se eu
não estiver enganado, versículo 17. Ele diz: ei, não guarda rancor no teu coração contra o teu irmão. Antes, vai até ele, repreende-o, fala com ele, se repreende. Eu sempre gosto de enfatizar isso, queridos. Esse repreende não é repreender o irmão. Ei, rapaz, eu te repreendo. Não. A Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita a ira. A branda desvia o furor. Vai ao teu irmão e diz: ei, preciso conversar com você. Naquele dia, naquela época, naquele ano, que tem pessoas que tem marca de meses, de anos, você feriu meu coração. Você me disse assim, aquilo foi tão injusto comigo. E a pessoa vai te ouvir. Você vai com a palavra branda, o Espírito Santo está ali, está junto, você não está sozinho, você orou, você vai com o Espírito Santo. A Bíblia diz: se ele te ouvir, Jesus vai dizer isso aí, Jesus ratificar esse texto, ele vai confirmar no Novo Testamento, Mateus 18. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão, ele vai te ouvir e dizer: oh, rapaz, me perdoa, eu errei com você. Porque o texto continua dizendo lá em Levítico 19, versículo 17: não guardarás rancor no teu coração, não abrigarás rancor no teu coração contra o teu irmão, mas vai até ele repreende, para que não suceda. Preste atenção nisso, que tem muitos de crentes doentes na igreja. Preste atenção nisso, tem um monte de crente, de evangélico enfermo na igreja, para que não suceda que você carregue sobre você o pecado dele. Aquela pessoa feriu você e nem sabe que te feriu. Aí você está cheio de mágoa e rancor e vai dizendo: A, B, a C, a D, a E, a todo mundo sabe que fulano te feriu, menos fulano, menos ele. É o único que não sabe que você está com o seu coração apodrecendo. E mágoa, ódio, causa câncer. Tem um monte de crente doente. Eu não vou contar aqui, mas já contei uma experiência de gracinha, sabe disso. De uma irmã que a gente conheceu. A irmã enferma na cama, um câncer correndo. Chegou na hora da morte, ela mandou chamar o pastor Joel. Mandou me chamar. Mandou chamar minha filha. Mandou chamar pessoas que ela tinha ferido com palavras. De tanta raiva, de tanto rancor, de tanto ódio. Um monte de religiosos que perderam a essência, que não enxergam mais nem as costas de Cristo. O Senhor Jesus um dia disse, queridos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois de negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas seguir até onde, Jesus? Eu vou seguir o Senhor até onde? Ah, é eternidade? Não. Eu tenho que seguir Jesus com a minha cruz até o Calvário. Quando chegar no Calvário, que Cristo foi deitado lá para ser pregado, eu também vou ser deitado na minha cruz. Quando a cruz de Cristo for hasteada e entrar no buraco lá, a minha também do lado dele. Quando ele morrer e dizer está consumado, eu também morro junto com ele. Quando ele ressuscitar, eu também ressuscito com ele. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que Deus ressuscitou, nos ressuscitou com Cristo, e com ele e nele nos fez assentar nas regiões celestiais. Crente que entende isso não está carregando mais cruz nenhuma, já está nas regiões celestiais. Crente que entende isso, a guerra dele é nas regiões celestiais, não é aqui na terra. Crente que entende isso é livre. Crente que entende isso não anda com o coração cheio de mágoa, não anda cheio de rancor. Vai para o irmão e diz: aprende a falar. Aí vem esse suma esse mundo secular, inteligentes, Freud e outros, e cria o nome psicanálise. A cura para falar. Deus já dizia isso para o povo dele, que estava prestes a entrar na terra prometida. Dizia assim: quando vocês entrarem na terra prometida, eu não quero doente de voz, não quero ninguém com depressão, não quero ninguém com crise de ansiedade, não quero ninguém com enfermidade, não quero ninguém com dor de cabeça. Não quero, por isso que eu estou dizendo a vocês, estou dando a fórmula para vocês. A fórmula é essa aqui, ó.
não abriguem, não guardem, não depositem ódio no teu coração contra o teu próximo. Pelo contrário, vai ter. Você tem que pular a gula. Você tem que dizer diz. Tem que falar, me feriu. Diga tudo. Escreva tudo, diga na cara. Se ele mostrar o problema dele, Jesus, você tem claro. Em Mateus 18, Jesus diz assim: se ele te ouvir, como é que fala? Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, leva mais meus testemunhos. Mas depois de inventar a caminha sua. Não ouviu também? Por último, agora comunica para a igreja. Ninguém faz isso. Ninguém ensina isso. Ninguém faz, ninguém pratica. Aí fica um rebuliço. Fulano gosta de fulano, ciclano gosta de fulano. Resultado: o poder da unidade dentro da igreja não está acontecendo, não acontece milagres. Pastor, você pega os milagres para o passado. Os milagres é para hoje. Aleluia. Mas para acontecer hoje tem que ter o poder da unidade. Aleluia. O corpo tem que falar com a mesma língua. Fala de Paulo, pelo amor de Deus, eu imploro a vocês que todos vocês falem a mesma língua. Ele dizia aos Coríntios. Por quê? Porque ele quer pessoas curadas, para que a igreja ela possa acontecer milagres na igreja. Aí o milagre não acontece. E esse homem pretensioso, ele pensava que Jesus, por ele ser um magnata, cheio de propriedades, ele dizia: ô moço, tu és salvo, rapaz, tu é dizimista na igreja, tu vai no templo, sabe, tu dá oferta lá, tu és salvo. Aí Jesus confronta ele. Jesus não foi resolver a crise dele. Jesus não foi lá resolver o probleminha dele. Jesus confrontou ele e disse: ei, tu quer solução? Eu não vou resolver crise, probleminha assim. Eu vou no fundamento da tua vida. O que é que causou? Qual é o problema que você tem? Esse problema não. Qual é o seu problema? Vou te dizer o problema. Aí ele: não, Senhor, esses mandamentos aqui eu cumpro todos eles. Já cumpro desde menino. Jesus olha para ele e diz assim: ei, filho, vem cá. Tu não cumpre não. Eu vou te provar que tu não cumpre os mandamentos. Tu pensa que tu cumpre. Tu pensa que tu serve a Deus, mas tu não serve. Tu é mais um na fila do pão da religião. Vou te provar que tu é mais um na fila do pão da religião. Queridos, presta atenção nisso. Nós estamos chegando ao final, à reta final. O que nós vai ficar aqui vergonhado quando a trombeta soar, é crente entristecido aqui, porque são cheios desses problemas de rancor, de mágoa, da razão, a minha razão. Eu tenho razão, eu quero até o último centavo, eu quero que me pague. Todo mundo cheio de razão. Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: ei, te falta uma coisa. E eu quero pedir a você nesse momento, eu te dar continuidade nisso. Feche teus olhos ali. Você precisa fazer a pergunta mais importante da sua vida agora para você mesmo. É só o seu particular. Você não vai perguntar para o seu irmão, para o seu marido. Pergunta para você e para Deus agora: Senhor, o que é que me falta? O que é que te falta? Para aquele homem, o Senhor disse: te falta alguma coisa. E é Jesus que vai dar para ele. O que é que está faltando aí? E você? O que é que está te faltando? É só você e Deus quem sabe. O que é que está faltando? O que é que está faltando? Onde é que o teu coração está preso? Quem é esse Deus que tem se entranhado, se apoderado do teu coração? Aleluia. Jesus hoje ele quer te dar forma para você se libertar disso. Algumas pessoas são mágoas, mágoa do filho, mágoa do pai, mágoa da mãe, traumas psicológicos, que teve uma infância abusada, uma infância desrespeitada, ultrajada.
uma caminhada de desprezo, de abandono, de sofrimento, de decepções, mas você sabe o que é que falta. Aqui o pastor não tem espírito de adivinhação, o teu irmão não tem obrigação, nem sabe o que é que falta em você. Aqui é um questionamento seu com Deus. O que é que te falta? Jesus olha para aquele homem e diz: te falta alguma coisa, ainda te falta alguma coisa. E Jesus vai dizer para ele: vai, vende tudo quanto você tem, doa para os pobres, terás um grande tesouro no céu, e depois vem e segue. Tem gente que nesse texto não compreende, pensa que Jesus está condenando os ricos, que rico não pode existir, ou santa inocência, falta de conhecimento, falta de direção do Espírito. Ninguém é proibido de ser rico. O que você não pode ter é as coisas presas no teu coração. Você pode usufruir do muito melhor dessa terra, se você não pode ter o teu coração preso nela. O teu coração sempre tem que ter prioridade. Por isso você tem uma forma hoje de aprender algo novo nessa noite. Nunca peça para Deus algo que, se Ele te pedir de volta, você não tenha coragem para dar. Nunca peça para Deus algo que você diz: ei, me dê. Você vai dizer: eu não tenho coragem. Deus testou para não isso: ei, eu quero teu filho. Eu toma, toma teu filho. Abraão hoje é pai de nações, porque no dia que Deus pediu aquilo que ele mais queria, que Deus havia dado a ele, Deus pediu de volta, ele deu. Ele foi macho para devolver. Ele não teve medo. E já Jesus olha para aquele homem que sabe que o coração dele é preso. Tem bíblias por aí que escrevem: adorarás a Deus, ou servir a Deus, ou servir a Mamon. Aí outras dizem assim: ou servir a Deus, ou servir o dinheiro. Outras dizem: ou servir a Deus, ou servir a riqueza. Está errado. Tradução original no aramaico. Mamon é um nome, é uma palavra aramaica. Mamon é uma entidade, é o nome de uma pessoa. Se você não sabia, sabe a partir de hoje. É o único Deus que, quando ele minúsculo, fica em afronta diante da face de Deus. Não existe nem o próprio Satanás. É o principal satânico, mas nem o próprio Satanás fica em afronta face a face de Deus. É o único Deus que o próprio Jesus diz: ou se vê a Deus, ou se vê a Mamon. Mamon aprisiona pessoas. Elas acham que o que ela tem garante uma vida eterna. As pessoas vivem hoje como se nunca fosse partir daqui. Se apropriam de tudo, querem acumular, quer ter mais. É terreno, tem gente que valência que não pode ter um pedaço de terreno. Isso aí eu tinha conversado com a irmã Maria, que é a diaconisa Maria, semana passada. Fui levar ela em casa dizendo assim: todo mundo tinha plantado umas frutinhas aí, umas plantinhas, todo mundo no seu jardim. Chegou um determinado empresário da cidade, derrubou tudo, mandou se cortar tudo, acabou com tudo. O que é meu, o outro diz: aqui essa parte que é minha, isso aí é da Força Aérea Brasileira. Isso aí não tem nenhum empresário que seja dono disso aí, isso aí é da Força Aérea Brasileira. Cadê os MST, não sei o que lá? Cadê os invasores? Porque não é macho para tomar isso aí. Eu não entendo que vai arrebentando o que na vacina do Soro Produtiva. Cadê os machões do MST? Quem não vai isso aí? Isso aí é da Força Aérea Brasileira. E quem diz que é dono aí, é dono de quase tudo Valência. Agora eu pergunto: vai levar para onde esse negócio? Porque não está nem no caixão. A gente diz: eu sou dono disso, aquilo que o Senhor diz, né? 25, versículo 17. 25, versículo 17. Que a memória da gente tem telefone. O Senhor diz: a terra é minha. Aleluia. A terra é de Deus. Eu digo que sou dono de uma fazenda aqui, eu morro e vou embora, a terra continua aí. Daqui a 200 anos, meus filhos e netos morrendo, a fazenda continua lá, que a terra é de Deus. Aleluia. Mas não aprisiona engana, ele rege as finanças, queridos, de todas as nações da terra. A única maneira de um crente, presta atenção nisso, se aprender, ele sair debaixo da autoridade de Mamon não ter poder sobre a finança dele, sabe quando é? É
quando ele tira a 10ª parte da colheita dele, ele vem em submissão a Deus, ó, põe debaixo da autoridade de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que se a primícia é santa, toda a massa será. Aleluia. Prosperidade vem sobre a vida dele. É a única maneira que você quebrar as pernas na mão é quando você põe tudo que é seu, ó, debaixo da autoridade de Deus. Você pega 10ª parte da sua colheita e apresenta: Senhor, eis-me aqui, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que tudo que eu colho é porque a terra é sua. Eu estou aqui apenas como um procurador, tomando conta daquilo que não é meu. Eu sou apenas um empresário aqui, sou o que eu sou. Eu sou um mordomo administrando aquilo que não é meu. Aleluia. Você administra, em primeiro lugar, deixa eu te dizer, a sua vida. A sua vida você administra, depois você administra todos os recursos que chegam às suas mãos. Mas aquele jovem, ele achava que por ele ser rico, sabe? Ele era pessimista, ele era ofertante, mas ele tinha um apego muito grande, sem perceber. Presta atenção, você aprender isso. Sem perceber, ele cultuava ao príncipe Mamon, príncipe Satã. E Jesus foi na doença dele, na enfermidade dele, Jesus queria tratar. Você quer conselho? Você quer vida eterna? Venda tudo que você tem. O seu problema é esse de particular, é você. Não é com os outros ricos, não é com você. Venda tudo que você tem. Doe para os pobres, já terás de imediato um grande tesouro no céu. E a Bíblia diz que quando você está ao pobre, você empresta a Deus. Você está transferindo dinheiro para lá. Só que não é dinheiro de papel, são riquezas eternas. Está transferindo para lá. Um grande depósito dos bancos da eternidade. Quando chega na eternidade, você vai usufruir de tudo que você transferiu daqui da terra para lá. Você vai usar toda a eternidade da céu. E aí, confrontou, doeu, se entristeceu profundamente. O texto diz em Mateus 19, versículo 22. E ele se retirou muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Comecei esta pregação, essa ministração dizendo o seguinte: pastores hoje estão funcionando como bombeiros, apagadores de incêndios, pastores de crises, pastoreadores de crises. Porque quando vai pastorear, quando vai confrontar, aí a ovelha que chega aí diz: eu te amo, pastor, você é maravilhoso, como o senhor é bom, pastor, eu amo o senhor, amo sua esposa. Confrontou, rapaz, sai pra lá, você não é do meu particular não, viu? Você não manda em mim não, você não é meu dono, você não é meu patrão, você não é meu pai. Quem é você para querer mandar em mim? Espera uma coisa, queridos. Jesus vai dar lugar? Jesus vai para ele, jovem? Não. Por que pastores têm que ir atrás? A gente está vivendo um tempo em que o pastor tem que ir do lado. Venha, ovelhinha, volta, ovelhinha, volta. A ovelhinha meteu a faca, meteu de chicote, meteu de espada pela cara, quer matar o pastor, e o pastor fica atrás. Venha, ovelhinha, venha, ovelhinha. E às vezes não está nem falando ovelha, acho que não pode. Volta, volte. Me dá mais amarrado em mim. Vem bater mais. Nós estamos vivendo nesse século XXI, uma época de quebra dos princípios de autoridade. Ninguém respeita mais ninguém. O negócio agora é o seguinte: eu estou andando enquanto está. Enquanto está bom. No dia que eu invocar, eu caio fora. Porque ninguém mais mete autoridade nenhuma. Eu tenho no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, um exemplo de um homem que eu vou repetir a vida toda, assim, daquele homem. Centurião de Cafarnaum. Jesus disse em Cafarnaum: o centurião está com o seu servo gravemente doente, enfermo. E os anciãos vão pedir a Jesus, a pedido daquele homem: Senhor, é digno, é lícito que o Senhor vá lá. Ele ajudou a gente a construir a sinagoga. É um homem temente. Vai lá. Jesus saiu em direção à casa do cidadão. O cidadão fica sabendo que Jesus está ali na casa dele, chama os jovens amigos dele e diz: interpela Jesus no caminho aí, diz para ele não vir na minha casa não, porque eu não sou digno de que ele entre debaixo do telhado.
Jesus para e ouve o recado. Olha para aquela multidão que seguia ele e disse: nem em Israel eu encontrei uma enferma. Que nas palavras daquele homem está uma revelação profunda. Aquele homem estava dizendo o seguinte: ei, Senhor, eu conheço o princípio de autoridade. Eu sei que para exercer a autoridade tem que primeiro se submeter à autoridade. Uma legião romana era 6.000 homens. E o general da legião pegava 60 centuriões e dava 100 homens a cada um. O que equivalia a 6.000 homens. 100 homens a cada centurião. Os centuriões eles tinham que prestar conta, prestar reverência com o general deles. E só assim eles tinham legitimidade para exercer autoridade sobre aqueles 100 homens que ele tinha. Se ele não se submetesse à autoridade do general, ele não tinha autoridade nem legitimidade para exercer autoridade sobre aqueles 100 homens. Então ele está dizendo: Senhor,